João Filipe Matos é professor catedrático jubilado do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e professor catedrático convidado da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Coordenou o e-Learning Lab da Universidade de Lisboa e foi diretor do programa de doutoramento Technology em Ansett Learning and Societal Challenge, financiado pelo FCT. Coordenou também o mestrado em e-learning e formação à distância e o mestrado em Educação e Tecnologias Digitais. Lecionou desde 1990 cursos de graduação e pós-graduação em diversas universidades. Senhor professor João Filipe Matos, tenha, por favor, a palavra. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Compete naturalmente agradecer à Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, à Escola Virtual, aos parceiros deste projeto de manuais digitais aqui na região autónoma da Madeira. Cumprimentar naturalmente também a Sra. Secretária Regional de Educação dos Açores, todos os colegas presentes, os professores e aqueles que nos acompanham também à distância ou que nos acompanharão no futuro à distância. Eu escolhi falar do futuro, não fazer futurismo, e é muito importante sublinhar esta ideia. Quando nós falamos do futuro, não estamos a fazer futurismo, estamos a planear, estamos a caminhar para lá. E organizei a história que vos vou contar em 5 pontos, que eu vou procurar de uma forma económica durante esta hora, analisar convosco e, naturalmente, guardando algum espaço no final para as vossas questões e comentários. O mundo social em que nós vivemos... Bom, quando nós fazemos a pergunta em que mundo social vivemos nós, ou se quiserem, em que mundo vivemos nós, temos imensas dimensões de análise para responder a esta questão. Naturalmente que eu vou-me centrar em algumas delas, em particular numa delas, começando por vos mostrar este mapa, que é um mapa que ignora as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, é a responsabilidade do Global Skills Index, mas assume que estão ali no mapa ou não cabiam na fotografia ali. A parte importante é que os dados que são recolhidos aqui contam com as regiões autónomas, essa é a parte importante, e surge a ideia de que, do ponto de vista tecnológico, existe um grau de competitividade elevado na posição que Portugal ocupa naquele mapa. E porquê é que eu começo por aqui? Começo porque nós, quando olhamos para os skills, as competências do futuro, do ponto de vista do trabalho, é bom não esquecer que os nossos alunos vão ser pessoas ativas na sociedade e, portanto, nós queremos que sejam competentes no trabalho que realizam. Quando olhamos para as tendências, ou se quiserem, os vetores de mudança que são apresentados, encontramos o primeiro, e não é por acaso o primeiro, a extrema longevidade, que é um fator de mudança que tem um impacto brutal naquilo que é a educação. Não é viável continuarmos a pensar que um profissional, provavelmente não é o caso do professor, mas um profissional de uma forma geral, ao longo da sua longa carreira de trabalho, e eu acho que é bom também prepararmos, ou os mais jovens prepararem-se para não terem uma aposentação tão cedo como atualmente é possível ter, exatamente pela longevidade, mas também porque as pessoas com mais idade se sentem ainda mais úteis do que noutros tempos. Esta questão é importantíssima para um dos pontos fulcrais que eu vou discutir, que é a questão da aprendizagem no sentido do aprender a aprender. Mas há outros vetores de mudança. Naturalmente que este aparecimento, esta emergência daquilo que são as smart machines, os sistemas inteligentes, e que ocupa atualmente todas as esferas da nossa vida, o mundo computacional em que vivemos, a ecologia dos novos média com todos os problemas, necessidades de literacia que exige, a superestruturação das organizações. Atualmente as organizações têm estruturas muito distintas exatamente por causa da questão das tecnologias digitais,
a conexão permanente em todos os pontos, em todos os setores deste mundo global em que nós vivemos, mais do que propriamente analisar em pormenor cada vetor de mudança que é apresentado naquele relatório que eu indiquei, deixem-me passar rapidamente e focar em algumas das competências que aquele relatório indica para o futuro. Isto é, o futuro é agora. Mas, de qualquer forma, pensando no futuro, alguns deles são bem conhecidos, alguns menos. O sense-making, a ideia de fazer sentido das coisas, isto é, a capacidade de determinar, perceber o significado profundo daquilo que se está a exprimir ou que nos é expresso. A inteligência social, essa capacidade de nos ligarmos a outros de uma forma que seja direta, mas que faça sentido e que nos permita aprofundar essa comunicação com os outros. O pensamento adaptativo e inovador, não vale a pena dizer muito sobre ele. A competência transversal às diferentes culturas, cada vez mais importante, não apenas por acontecimentos recentes, mas nós sabemos que esta questão cultural e o cross-cultural não apenas está na ordem do dia, mas é um fator importantíssimo para a inclusão. A literacia dos novos média, que faz parte das preocupações em qualquer sistema de educação. A transdisciplinaridade, que é uma tendência, do ponto de vista curricular, menos fácil de adotar, menos conhecida também. Nós todos temos a experiência, como professores, de seguir os currículos das nossas disciplinas ou das nossas áreas disciplinares e depois fazermos interdisciplinaridade. Não deixa de ser curioso que o sistema nos coloca disciplinas, de certa forma compartimentadas, e depois nos apela à interdisciplinaridade. É uma das contradições do sistema, que não é necessariamente má, as contradições são muitas vezes os pontos de partida para a inovação, para o avanço. A transdisciplinaridade tem um outro sentido, isto é, foca-se não em temas curriculares, mas foca-se em problemas. Mudança climática, guerra. Portanto, ao focar-se em problemas, agrega naturalmente conhecimento e saberes de diferentes disciplinas e é difícil de implementar num sistema que está organizado todo ele através da lógica disciplinar. Mas é uma competência que, independentemente do currículo, nós podemos querer desenvolver. O design mindset, ou seja, aquela ideia de nós termos a capacidade de representar e desenvolver tarefas e trabalho, processos de trabalho, com objetivos bem claros, isto é, sabendo quais são os outcomes, a ideia do design orientado para determinado conjunto de objetivos e a percepção do caminho que temos para lá chegar. A gestão da carga cognitiva é um elemento importantíssimo, naturalmente, para os alunos, para quem está a estudar, mas muito importante também para os professores. Nós somos capazes, e é a investigação que o diz, que o indica, somos capazes de criar mecanismos nossos próprios para gerir a carga cognitiva com a qual envolvemos na nossa atividade profissional. É um conjunto de competências que são indicadas como sendo do futuro, mais uma vez o futuro é agora, e é esta última a colaboração virtual, que é aquela capacidade de trabalhar em espaços não necessariamente face a face, não necessariamente físicos, a capacidade de entender o virtual como complementar e extensão, muitas vezes, daquilo que é o presencial. Algumas publicações, alguns relatórios, como é este caso do Coursera, do qual eu tinha extraído aquele mapa anterior, indicam alguns elementos interessantes que são, de certa forma, oportunistas, mas que nós não devemos deixar de considerar. Para além de nos dar elementos relativamente às competências em diversos países, tal como este, 2/3 da população mundial está atrás daquilo que são as competências críticas, incluindo 90% das economias em desenvolvimento. E depois diz, na parte final, que estes países das economias em desenvolvimento prosperaram com a utilização de competências de baixo nível, entre aspas, competências de trabalho de baixo nível, para exportar bens para o mundo desenvolvido. Agora, no entanto, a tecnologia e a inovação
que está a abrir a porta a novos modelos de crescimento, criando mais oportunidades para estes países obterem aquilo que chama as competências do futuro. Só um parênteses, eu optei por manter sempre os originais destes relatórios. Nós sabemos que quem traduz transforma e assim, em alguns casos, penso que irão ver de seguida, nós podemos saborear tudo aquilo que era o original, neste caso, destes relatórios. Ainda dentro desse parênteses, também escolhi relatórios não realizados em Portugal, de propósito. Há razões para isso, seria interessante trazer relatórios, embora não haja muitos, em diversos aspectos, não há muitos relatórios relativamente a Portugal. Num outro estudo bem interessante, em que foram interrogados na América do Norte cerca de 1.500 responsáveis por empresas, e quando se perguntava o que é que as companhias, as empresas precisam para se tornar competitivas, eu sublinhei a questão da aprendizagem contínua. Isto é, não é só contínuo no sentido de sempre aprender, mas é a capacidade de aprender. E é, como eu dizia há pouco, um dos pontos que eu vou insistir. 44% consideram que é a grande prioridade. Naturalmente que há outras, e estes dados referem-se, obviamente, a uma variedade de atividades profissionais. A pergunta, perante aquele super rápido cenário daquilo que serão os vetores de desenvolvimento e de mudança para o futuro, a pergunta é como é que a escola está a lidar com o mundo social em que vivemos e como é que a escola está a lidar com o futuro. Eu gosto de entender, de uma forma minimalista, intencionalmente, é importante sublinhar isso, intencionalmente, promover a aprendizagem em algumas áreas do conhecimento. É uma definição minimalista, mas é de propósito, para sugerir que, para já, são certas áreas do conhecimento, se quiserem também de competências, não são todas. E depois, há uma intencionalidade clara na escola, né? O que não acontece noutros espaços de aprendizagem. No cinema, né, que é um espaço de aprendizagem, como a maioria dos nossos espaços sociais são. O cinema não tem essa intencionalidade, na maioria das vezes. No entanto, é um espaço importante também nesse sentido. Olho a escola desta maneira, o aluno muitas vezes é entendido, e aqui é no sentido negativo que eu estou a colocar a definição, o aluno é entendido como aquele que não sabe e a quem é preciso ensinar, como se o saber fosse um pouco como os interruptores, não é? Liga, desliga, ou sabe ou não sabe. Nós sabemos que não é assim. Muitas das nossas competências e mesmo dos nossos conhecimentos não foram adquiridos de repente. Nós podemos ter tomado consciência de repente que, olha, já sei como é que se faz qualquer coisa, mas esse desenvolvimento da aprendizagem não acontece sim ou não, não há essa dualidade. Obviamente que o aluno, quando nós dizemos que queremos que aprenda, compete-nos a nós, como professores, fazer com que ele aprenda, mais uma vez, certos elementos daquilo que será a sua cultura como cidadão. O professor é entendido como um recurso humano fundamental, naturalmente, responsável pelas atividades escolares e responsável pelas aprendizagens dos alunos. Há muito a dizer sobre o professor, nomeadamente sobre o professor como profissional, quando às vezes nós olhamos para outras áreas profissionais, como o advogado, o médico, que nós dizemos, bom, em termos de estatuto social, tem um outro peso. Neste momento, é bom dizer isso, nem sempre foi assim, nem sempre será assim, mas quando olhamos para o professor como profissional, por vezes eu acho que não damos atenção devida a essa ideia do professor como profissional, responsável pelo seu próprio desenvolvimento profissional, obviamente com o apoio das autoridades educativas, quaisquer que elas sejam, mas assumindo a responsabilidade do seu próprio aperfeiçoamento. O professor é, evidente, o responsável pelo trabalho naquilo que algumas pessoas chamam o espaço de design didático, isto é, o espaço que é protagonizado pelo professor e que corresponde, no fundo, a toda a preparação do trabalho que faz com os seus alunos, o trabalho que faz na escola, não apenas do ponto de vista da docência, noutras atividades que são igualmente importantes. Distingue do espaço de aprendizagem, que é essencialmente protagonizado pelo aluno. Esta distinção pode parecer artificial, mas é para chamar a atenção para uma terceira margem, um terceiro espaço. E esse terceiro espaço é o espaço de confluência daquilo que é o design do professor, a preparação do seu trabalho, das suas aulas, etc., e aquilo que é a parte do aluno, do aprendente.
E eu penso que é nesse espaço de confluência que esta ideia da transição digital pode ser ganha, isto é, tem potencialidades e pode ser desenvolvida de forma frutuosa. Naturalmente que nós, como professores em meio escolar, temos o currículo como a ferramenta ou o recurso estruturante fundamental, ele é determinante, não podemos viver sem o currículo. Podemos entender que o currículo deve ser mais orientado neste sentido ou naquele, com certas pedagogias, umas ou outras. De qualquer forma, é ele que orienta e muitas vezes prescreve aquilo que deve ser ensinado e aprendido num determinado área de conhecimento e num determinado nível de ensino. O currículo como recurso estruturante, sendo um elemento fundamental, tem evidentemente, isto não diz tudo sobre ele, tem, evidentemente, uma margem de graus de liberdade muito grande. Nós olhamos para currículos em países como, por exemplo, a Noruega e vemos os currículos muito mais fluidos, isto é, os currículos e depois os programas específicos por ano de escolaridade muito mais fluidos, indicando temas de trabalho, não indicando exatamente aquilo que o professor é obrigado a saber. Nós temos aqui, mais para o sul da Europa, podemos dizer assim, muito a ideia de que os currículos devem ser iguais para todos. E quando se diz iguais, é iguais mesmo. Claro que sabemos que existe uma política de flexibilidade curricular, mas não é essa a questão. Não é a questão legal que se coloca, é a questão como nós, professores, entendemos qual é o papel do currículo. Portanto, eu coloco o currículo não como sendo algo que emana das autoridades e que nós seguimos como correios de transmissão, o currículo que nós assumimos, nós como professores assumimos. E podemos assumi-lo de diversas formas, podemos ocupar as margens de liberdade da flexibilidade curricular e isso tem sido feito com sucesso e com forma muito interessante em muitas situações. Portanto, a resposta a esta pergunta, como é que a escola lida com os vetores de mudança no mundo social, é uma pergunta que muitas vezes, para pensar o futuro, me remete a mim para o passado. A escola tem lidado, de uma forma que podemos criticar, dizer melhor ou pior, mais tradicional ou menos tradicional, a escola tem lidado com os vetores de mudança. Eu não subscrevo muito aquela ideia de que a escola é tradicional e de que a escola não mudou e de que a escola há 150 anos que é a mesma. Não é verdade. E nós, quando vamos percorrer aquilo que é a história da educação e, em particular, da escola, percebemos que não é assim. Não significa que a escola vá atrás ou que vá à frente daquilo que são as mudanças sociais e os vetores que motivam essa mudança. Mas é importante notar que a escola tem um valor próprio. A escola, no fundo, é aquilo que os professores querem que ela seja. E os professores não são propriamente, do meu ponto de vista, obviamente, não são propriamente aquela classe tradicional que nós encontramos noutras áreas profissionais. Pareceu-me, ao pensar no futuro, era interessante trazer este documento. A propósito, e entre parênteses, todos os documentos que eu estou aqui a referir estão disponíveis na internet, como alguém diz, tudo está na internet. Estes estão. Este relatório, publicado em 1972, nos Estados Unidos, com aquele título, Futuros Alternativos para a Educação nos Estados Unidos, é um documento longo, mas muito interessante, porque ele coloca alguns elementos, dizendo, por exemplo, e aqui a minha tradução livre, mantendo o original para poderem apreciá-lo, a certa altura, logo no início, diz que a grande orientação para o ano 2000, atenção que isto corresponde à publicação em 1972, no entanto, diz respeito às relações internacionais e pouco ou nada é dito acerca daquilo que é o conhecimento, a comunicação do conhecimento, a educação, os conflitos internos. Apesar dos conflitos internos serem seguramente uma preocupação crítica, é talvez igualmente importante considerar a natureza da educação e da aprendizagem, que será, se não é de facto já, a preocupação central daquilo que é uma sociedade complexa, dinâmica, superindustrializada e baseada no conhecimento. É interessante esta forma de falar em 1970.
De facto, a configuração futura de quem aprende o quê e como pode muito bem determinar a forma como os problemas internacionais sejam endereçados, sejam respondidos, e pode significar a diferença entre aquilo que será uma sociedade planetária viável ou um cataclismo global. Isto passa-se naturalmente no tempo da Guerra Fria, evidentemente, mas é interessante a forma como colocam, como é interessante dizerem, a certa altura, neste documento, uma orientação muito clara sobre a tecnologia na sala de aula, neste caso, a televisão, certo? E a certa altura cita vários artigos e diz que a indicação é bastante clara de que a televisão contribui para o sucesso em educação. Naturalmente que há preocupações com a formação dos professores, dizendo que, por exemplo, as autoridades locais nem sempre dão a atenção devida do ponto de vista de exigir a certificação dos professores para poderem lecionar, incluindo esta questão da utilização da televisão na sala de aula. Eu acho sempre curiosíssimo, porque quando nós lemos estes relatórios, não apenas estes certos, vemos, afinal, nós estamos 50 anos depois com o mesmo problema. Não é a televisão, evidentemente, é outro tipo de questão. O mundo mudou imenso, a sociedade mudou imenso, mas há certos invariantes que acabam por ficar e nós aprendemos muito para o futuro quando olhamos para o passado. É importante notar isso. Feito aquele primeiro ponto, os jovens e a educação da geração em que estamos ao futuro. Bom, é um tema que me interessa particularmente porque eu costumo dizer que se nós não olharmos para os nossos alunos, não procurarmos conhecê-los, temos problemas com professores, naturalmente. E escolhi duas obras, mais uma vez mantendo o original e uma tradução livre, muito rápida. Isto é um relatório publicado há uns 10 anos, talvez, com este título, na América do Norte, e com este título, A Geração Mais Burra, como a era digital estupidifica os jovens americanos e ameaça o nosso futuro. E depois ainda tem como subtítulo, naquele quadradinho, não confia em ninguém com menos de 30 anos. Bom, o certo que eu escolhi é um certo significativo e diz, de acordo com relatórios recentes das autoridades e agências governamentais, fundações, empresas de recolha de dados e instituições académicas, a maior parte dos jovens nos Estados Unidos não lê literatura ou sequer sabe como fazê-lo, não trabalha de uma forma fidedigna, pergunte-se aos empregadores, não visita instituições culturais de nenhuma espécie, nem vota. Eles não são capazes de indicar os métodos científicos básicos, indicar os fundamentos ou contar os fundamentos da sua história ou sequer dizer o nome dos seus representantes políticos locais. Isto é, traça um quadro catastrófico e, atenção, vai atribuir este quadro àquilo que é a influência das tecnologias, em particular das tecnologias digitais. Há outra literatura, exatamente ao lado desta, Born Digital, um relatório mais ou menos contemporâneo do outro, que assume uma outra posição, dizendo que estas crianças são diferentes. Elas estudam, trabalham, escrevem, interagem umas com as outras em formas muito diferentes daquilo que você fez quando cresceu. Eles leem blogs em vez de lerem jornais, eles muitas vezes encontram-se online antes de se encontrarem pessoalmente, eles provavelmente não sabem o que é um cartão de acesso a uma biblioteca, provavelmente nunca o utilizaram, se é que o têm. Eles arranjam a sua música online, umas vezes grátis, outras vezes ilegalmente. Mais facilmente enviam uma mensagem instantânea, um SMS, do que pegam no telefone para marcar um encontro. E estão ligados uns aos outros por uma cultura comum. E este relatório continua, e no fundo, defendendo a ideia de que são diferentes. Claro que, ao ler o relatório, o livro, nós percebemos que existe aqui, obviamente, uma tendência a aceitar esta diferença. Mas, mesmo sem esse aspecto de apoiar a ideia que eles são diferentes, o simples facto de se constatar que são diferentes, independentemente do melhor ou do pior, é sempre muito arriscado comparar gerações, porque o contexto é diferente, evidentemente, todos sabemos isso. Este tipo de documento ilustra aquela outra posição e chama a atenção para uma coisa que
costumamos chamar a geração always on, sempre ligados. Isto é, eu costumo dizer sempre, aposto que nesta sala todas as pessoas têm o seu telemóvel ou smartphone ligado, no silêncio, em 99% dos casos, mas está ligado. Isso corresponde a alguma preocupação de que vou receber uma chamada? Provavelmente não, mas o estar ligado tornou-se um elemento característico, não apenas destas novas gerações, mas dos adultos. Já lá vamos daí a pouco. Esta questão da tecnologia digital passou a constituir, através exatamente do smartphone, um arquivo identitário, é o meu telemóvel, e ali está muito de mim no sentido, não propriamente das aplicações, mas aquilo que são as minhas interações, as minhas fotografias, aquilo que me mandam, a minha relação com os outros, a conectividade permanente que falávamos e a extensão de memória, que não é nada irrelevante. É bom não esquecer, do ponto de vista da tecnologia, o grande avanço, desde a invenção da escrita, se quiserem, o grande avanço, ou da imprensa, o grande avanço é esta ideia de nós podermos representar, guardar elementos de memória, né? Não é por acaso que o livro teve o boom do ponto de vista cultural que teve, historicamente. Não é por acaso que as tecnologias agora têm. Portanto, esta questão do reservatório de informação que temos disponível é, obviamente, importantíssimo. Naturalmente que hoje ninguém reclamaria ir de fim de semana tendo que levar o computador, o que está ali, para alguns que não conhecem já, aquilo é um computador desktop, eles atualmente são já muito diferentes. Isto é, aquela criança recusa ir de fim de semana, um fim de semana aliciante, para ficar ligada. Esta questão da portabilidade é evidente que é extremamente importante. Não é demais chamar a atenção para, já referirei a questão dos manuais digitais aqui na região, mas a questão da portabilidade. O simples facto de serem instrumentos portáteis, se quiserem, como os livros são, é extremamente importante. Para o bem e para o mal. E aqui eu não faço nenhum julgamento. A minha neta começou a utilizar, desde muito pequenina, já há uns anos atrás, um tablet, evidentemente por via dos pais, não foi a opção dela, e eu digo para o bem e para o mal que isto acontece. É curioso que a Xuxa já não é presa ao babete, mas é presa ao tablet. É mais seguro estar agarrado ao tablet do que ao babete. É uma forma de ele não ser retirado das mãos. Eu, quando digo para o bem e para o mal, evidentemente que isto tem que ver com, por exemplo, aquilo que as tecnologias por vezes nos fazem. Eu digo a nós todos, que é, perante uma situação de encontro a 2 metros ou 1 metro com o Papa, as pessoas quererem tirar a fotografia ou registar o momento e não vivê-lo intensamente. Nós todos sabemos que quando pegamos no nosso telemóvel, tiramos uma fotografia, nossa relação com o que está a acontecer é mediada, é diferente, nós estamos atentos à fotografia. Isto, para o bem e para o mal, não faço nenhum julgamento, mas não deixa de ser curioso esta ideia, no fundo é a ideia da memória. Nós aqui estamos a querer resolver o nosso problema espaço-tempo, não é? Isto é, não queremos apenas ficar com a vivência daquele momento, queremos a memória disso. Ao querermos isso, e é legítimo, todos o fazemos, penso eu, perdemos uma parte do momento. É bom notar essa... É uma nuance que pode parecer irrelevante, mas não é. Nós perdemos parte da realidade que vivemos quando mediamos essa relação com o smartphone ou qualquer tecnologia. A geração em que estamos, embora a letra não seja muito popular atualmente, a geração Z, é assim que foi designada por alguns autores, corresponde, no fundo, a uma trajetória desde, digamos, o final da Segunda Guerra Mundial até hoje, mas há quem já conteste esta ideia que estamos na última geração, isto é, que esta geração é a geração preocupada com as alterações climáticas só, ou que é a geração preocupada com a depressão económica, e depressão não apenas económica. Já há quem conteste este tipo de indicação sobre esta geração. É interessante olhar para este tipo de relatórios, que eu citarei já de seguida, porque nos dá uma noção histórica e nos permite pensar, e agora, mas e o que é que vem aí? Não é? Qual é, no fundo, o futuro? E ao pensar na geração, não basta nós termos algum contacto com aquilo que são as ferramentas, os espaços virtuais em que os nossos alunos
vivem, isto é, coisas como esta que eu estou aqui a mostrar. É importante nós percebermos quais são os espaços virtuais em que eles vivem, mas é importante termos um conhecimento maior sobre os nossos jovens. Infelizmente não temos muitos estudos que nos tracem um quadro da tendência daquilo que são os elementos de cultura dos jovens. Esses elementos de cultura são muito importantes para os professores. Nós conhecemos, obviamente, os casos particulares dos nossos filhos, dos filhos dos nossos amigos, e isso é muito importante, aprendermos com isso, mas é pouco. E há, inclusive, relatórios, Sparks & Honey tem-se preocupado com esta questão, mostrando que esta questão da geração Z é muito mais complexa do que aquilo que se imagina. Eles têm feito estudos, e eu não vou no pormenor, agora temos outras questões na agenda, mas têm feito estudos que procuram identificar os elementos da cultura, não é suposto lerem cada um destes elementos, os elementos da cultura como categorizando-os, elementos de natureza mega, isto é, grandes tendências, macro-tendências e depois micro-tendências, também mais específicas e mais regionais. E apenas para vos abrir o apetite por este tipo de instrumento, isto diz respeito a uma população norte-americana, em alguns aspectos ela não é muito distinta da nossa, por exemplo, quando aparece como mega tendência a preocupação com o clima e com as alterações climáticas. É uma preocupação, uma tendência a preocupação muito forte, e depois há outras, obviamente, o estar ligado, é uma tendência fortíssima do ponto de vista macro, mas também, por exemplo, aquilo que chama a internet do corpo. Nós conhecemos a Internet of Things, a internet das coisas. Há uma tendência para a internet do corpo no sentido de monitorizar, estou a falar da geração jovem, monitorização do corpo, através dos smartphones, dos relógios digitais que permitem perceber como é que o corpo está a funcionar. Sem fazer futurismo, nós estamos ainda, digamos, na pré-história da internet do corpo, não é? Do ponto de vista dos cidadãos. Na área da medicina não estamos na pré-história, mas nós, como cidadãos, ainda estamos muito, digamos, no princípio daquilo que isso pode ser, e agora eu digo de novo, para o bem e para o mal. Isto é bom nós termos sempre essa noção de que há vantagens, há coisas muito interessantes e há coisas com as quais é preciso ter atenção e cuidado e contrariá-las. Vale a pena olhar para este relatório e perceber o que são tendências, nomeadamente a nível da constituição da família, a nível das próprias relações entre os jovens, etc. Feito aquele ponto, e para que o tempo não me atraiçoe, a transição digital e a transformação em educação, que é um ponto essencial neste encontro em que estamos estes 2 dias. Eu gosto de interrogar o que é que nós entendemos como transição digital em educação e, para isso, interrogar aquilo que é a transição como desmaterialização. Há uma desmaterialização de recursos e ela é positiva, acho que ninguém o contesta. Podemos distinguir isso de uma nova representação e de suporte, mas nova representação das mesmas coisas. Eu lembro-me sempre do exemplo dos formulários online. O formulário online tem vantagens em relação ao formulário em papel, claro que sim. Mas nós vemos muitas vezes as instituições a criar formulários online que são exatamente a réplica do formulário em papel. Ou seja, a transformação existe, mas é muito ligeira. E, portanto, a transição aqui, propriamente do conceito de formulário, é uma transição fraca, como algumas pessoas dizem. Eu gosto de pensar a questão da transição como elo de ligação entre ideias. Isto é, a transição é motivada e é conduzida pela tecnologia, mas é fundamentalmente um elo de ligação entre ideias. E, portanto, do ponto de vista da educação, do ponto de vista genérico, mas do ponto de vista da educação, envolve mudança, envolve transformação. É uma transição, mas com transformação de ideias e de práticas. Nós não alteramos, não transformamos, não temos transição de práticas se não tivermos transição de ideias. As práticas são, evidentemente, aquilo que é a materialização, a instanciação das nossas ideias. E aquela palavra-chave, inovação, é uma palavra que é muito utilizada por nós todos. Nós ouvimos em todas as áreas, nomeadamente a educação,
dando a ideia de que aquela atividade é uma atividade inovadora, e às vezes perguntamos, mas é inovadora porquê? E às vezes é inovadora para o próprio. Nunca tinha utilizado aquele tipo de recurso, começou a utilizá-lo e, portanto, sente a inovação. Isso é muitíssimo importante. Do ponto de vista não individual, mas do ponto de vista coletivo, é importante entender a inovação como criação de valor pedagógico. Aliás, esta ideia não é nova, ela é utilizada na área da indústria e em muitos serviços, a ideia de criação de valor. Há inovação quando há criação de valor, para nós, na área da educação, criação de valor pedagógico. Isto não termina aqui, evidentemente, é preciso interrogar onde é que está o valor pedagógico, não é? Como é que isso se traduz, como é que isso se materializa, como é que isso se instrumentaliza. Pensar a transição implica necessariamente ter uma visão sobre a educação, sobre a escola e sobre o futuro que nós queremos. Tal como o Sr. Secretário da Educação colocou e os colegas falaram de seguida também, esta ideia de nós termos uma visão, algumas pessoas gostam da ideia da visão teleológica, no sentido de o que é que eu projeto, mas é também como objetivo. E qual é o caminho, qual é a trajetória que eu sigo para atingir esse objetivo. Um pouco como nas viagens, não é? Eu quero ir para ali, como é que eu vou? Mas tenho aquilo de forma teleológica, aquele é o meu objetivo. Evidentemente que ao longo da viagem, muitas vezes eu altero o objetivo, aperfeiçoo, reformulo, mas há um objetivo claro que eu quero atingir. Essa visão, que não é futurismo, evidentemente, é extremamente importante. Claro que envolve muitas perguntas no meio escolar, por exemplo esta. Como é que a transição digital está a transformar a relação que nós temos com o conhecimento? Agora, nós, comunidade científica, e sabe-se que a transição digital tem alterado profundamente a relação com o conhecimento, basta pensarmos naquilo que foi, durante estes 2 anos, a investigação, mas também a comunicação sobre a pandemia, sobre a Covid-19, a forma como a transição digital permitiu, a nível global ou quase global, os cientistas colaborarem de uma forma inédita. A comunidade científica reconhece que nunca tinha acontecido tal situação, mas também no ponto de vista da comunicação. Mais uma vez, desculpem insistir, para o bem e para o mal. Às vezes a comunicação nem sempre ajuda a resolver os problemas. Pronto. Mas esta relação com o conhecimento, entendido do ponto de vista científico, mas também o conhecimento que nós temos sobre as coisas, nós cidadãos comuns, que não somos especialistas nessa área da pandemia, é importante chamar a atenção e interrogá-la. Como é que ela está a transformar esta relação? Temos o exemplo, para mim, um excelente exemplo, que eu ainda há pouco dizia no intervalo, vale a pena divulgá-lo, em Portugal naturalmente, mas no estrangeiro, vale a pena mostrar como, não apenas como um caso de sucesso, que é, mas como é que as coisas foram planeadas, como é que estão a acontecer, qual é o balanço que se faz, vale a pena divulgá-lo no estrangeiro, e há vários colegas fora de Portugal a fazer essa pergunta, mas como é que estão a fazer? Ouvi falar, como é que estão a fazer? Como é que os professores estão a trabalhar? Como é que os professores reagiram? É importante divulgar essa mesma ideia. Os recursos educativos digitais aqui, graças evidentemente ao que eu chamo um casamento tripartido feliz entre a Secretaria de Educação, a Escola Virtual, a Samsung, eu acho que não é por acaso, se calhar, que estes parceiros estão envolvidos, mas é muito importante que exista esta ligação e a ligação entre aquilo que é o recurso físico e aquilo que é o recurso virtual. Essa ligação é fundamental. Ainda há pouco o Rui Pacheco chamava a atenção para, e ele disse muito rapidamente, e eu percebi que não quis insistir nisso, mas outros casos, outros exemplos, nomeadamente no continente, que, enfim, têm outras opções, com menos sucesso, evidentemente, como se percebe, conhecendo aquilo que vai sendo divulgado. 1.4, a questão do recurso à aprendizagem e o futuro da escola. Bom, falar no futuro da escola, mais uma vez, é importante, mas é importante notar que não é fazer futurismo. Importante notar que os recursos são um elemento constitutivo daquilo que são as metodologias de trabalho com os alunos. Nós, por vezes, distinguimos, separamos as metodologias de trabalho, imaginem, metodologias ativas, trabalho de projeto,
a resolução de problemas, o flipped classroom, etc. Dizemos isso, falamos nessa opção metodológica e depois na tecnologia que vamos usar, nos recursos que vamos usar. As duas coisas fazem parte do mesmo, ou seja, os recursos são uma parte integrante das metodologias de trabalho com os alunos. Estruturam-se ambos. Eu, para usar determinadas tecnologias, isso estrutura o tipo, para utilizar determinadas metodologias ativas de trabalho com os alunos, preciso de certas tecnologias, mas as tecnologias também estruturam aquilo que eu tenho possibilidade de fazer. E nós sabemos todos que as tecnologias nos oferecem imensas oportunidades e nos trazem constrangimentos. Nós sabemos que as tecnologias, como qualquer ferramenta, traz-nos constrangimentos. Aliás, isso é próprio das ferramentas, não é? A ferramenta serve para determinado leque de funções e não serve para outras. Qualquer ferramenta é assim, e eu levo isso mais longe para dizer qualquer definição que nós coloquemos é exatamente para distinguir o que é que está incluído na definição. Nós, como professores, sabemos isso quando queremos que os nossos alunos conheçam uma definição, em qualquer área disciplinar, queremos que eles delimitem ali um conjunto de ideias, está bem? Definições universais não servem para nada. Dizer que um recurso digital é qualquer coisa que eu utilize não é correto e não me ajuda, né? Os matemáticos costumam dizer que as definições universais não definem nada porque definem tudo, não é? A definição universal não serve para nada. E, portanto, esta questão dos recursos como parte integrante das metodologias de trabalho é importante que seja considerada. Até para evitarmos, quando nós lemos, e lemos muito sobre metodologias ativas, a certa altura esquece os recursos. Aqui, neste projeto dos manuais digitais, as duas coisas estão ligadas e a opção pelos manuais digitais é, evidentemente, estruturante daquilo que é feito nas escolas. Claro que há outros recursos tangíveis, não necessariamente que passem por aquele tipo de recursos que estávamos a falar, mas falando menos de recursos e mais como é que em relatórios de outros países, nomeadamente como este, a Finlândia, que é muitas vezes considerado como uma referência para o trabalho pedagógico e para o desenvolvimento curricular, como é que eles encaram esta questão e dizem, aqui eu optei pela tradução, nós temos cavalgado, dizem neste relatório, que é um relatório que nem sequer é recente, é 2015, mas que traduz muito o sentir das comunidades escolares, diz, nós temos cavalgado a onda da histeria PISA, refere-se aos projetos internacionais de avaliação das competências dos alunos, nós temos cavalgado a onda da histeria PISA, dizendo a nós próprios que as nossas escolas são boas. E elas são excelentes pelos critérios de ontem. As nossas escolas não vão ao encontro das necessidades nem atuais nem futuras. Ou seja, reconhecem que a posição da Finlândia é muito boa e das escolas do ponto de vista destes estudos internacionais, mas ao mesmo tempo reconhecem que não estão a preparar adequadamente as crianças e os jovens para a atualidade, segundo eles, e para o futuro. E chamam a atenção, fazem a pergunta, dizendo tudo aquilo que puder ser digitalizado, será digitalizado. E referem-se à globalidade da sociedade. A pergunta é o que é que acontecerá às escolas. E preocupam-se, evidentemente, em traçar alguns cenários daquilo que deverá, segundo eles, ser evitado e deverá ser privilegiado. Do meu ponto de vista, um dos elementos importantes é a lógica da continuidade. Isto é, eu não sou um adepto da inovação disruptiva, como algumas pessoas costumam falar. Nós podemos fazer disrupção em determinados pontos, uma disrupção global, do meu ponto de vista, não é útil em termos de educação. A continuidade é importante, até porque nos dá segurança, não é? E essa continuidade tem imensos, nós podemos observá-la em imensas áreas. A indústria automóvel é um exemplo. A lógica dos automóveis semi-elétricos, nós chamamos híbridos, não é? Isto é uma parte elétrica, uma parte híbrida, é uma lógica de continuidade, que tem imensas dimensões. Uma delas é exatamente conquistar algum público, alguma confiança. Depois tem outras dimensões, que é o problema do carregamento das baterias, evidentemente, e o problema da distância que é possível
percorrer com as baterias atualmente existentes, que é uma questão que também vai ser resolvida num futuro próximo, mas, de qualquer forma, há uma lógica de continuidade que é assumida pela indústria automóvel. Aqui, neste caso de que estamos a falar, a continuidade e a articulação dos recursos digitais com recursos analógicos é extremamente importante. E em todos os níveis de ensino, não apenas no ensino elementar, como o slide indica ali. O manual digital é, evidente, aqui um elemento-chave. E ele está a ser, é a minha intuição que me diz. Não fiz nenhum levantamento de dados junto aos alunos que me possa garantir que isto é mesmo verdade. Mas diz-me que há uma apropriação do manual digital com um objeto identitário no meio escolar. Não é o smartphone dos alunos, quando o têm, mas é um objeto que estabelece uma relação, eu digo um veículo de relação com o conhecimento escolar, naturalmente. E esse elemento é importantíssimo. Não apenas a questão do sucesso, do ponto de vista das aprendizagens que nós queremos como professores que os alunos adquiram, mas esta ideia da apropriação. Não significa que outros instrumentos não fossem apropriados de uma forma semelhante. Eu creio que pela própria cultura, pelos elementos de cultura que nós conhecemos dos jovens, é muito mais provável uma apropriação como elemento identitário no meio escolar do manual digital do que com outro meio qualquer que tenhamos à disposição. Naturalmente que os manuais digitais, e eu gosto de fazer esta indicação, implica uma aprendizagem em si mesma, isto é, eu penso que não é certo que nós todos aprendemos a utilizar o nosso telemóvel, o nosso smartphone de uma forma intuitiva. Não acredito que nenhum dos presentes tenha estado a ler o manual de utilização do telemóvel de uma ponta à outra. Vai consultá-lo quando tem dúvidas, pode seguir algumas dicas, como dizem em algumas marcas, que são indicadas pelo próprio telemóvel, como fazer não sei o quê, mas muitas vezes o que nós fazemos é uma aprendizagem intuitiva, perguntando também aos nossos amigos, aos nossos colegas, como é que fizeste isso, como é que se faz isso, como é que descarregaste a aplicação, para que é que ela serve, etc. Portanto, há aqui uma lógica muito coletiva de aprendizagem, também existe na questão dos manuais escolares, mas é muito importante que os alunos tirem o máximo partido dos manuais digitais. No caso do smartphone isso não é tão crítico, quando nós precisamos nós vamos aprender. No caso dos manuais digitais é fundamental perceber o acesso rápido à lista de conteúdos, funções de pesquisa, anotação, destaque, glossários, interação dos elementos gráficos, simuladores, etc. Cada vez mais os manuais digitais terão novas funcionalidades e é importante aprender esse ponto. Eu, quando estabeleço o paralelo com os smartphones e os telemóveis, é pela simples razão de que nós cidadãos, integramos o smartphone ou o telemóvel na nossa cultura e integrá-lo de uma forma natural. Né? E, portanto, essa integração é perfeitamente pacífica, provocou um boom na comunicação entre as pessoas, não nos preocupa nada se não soubermos aceder a determinada aplicação, não nos preocupa muito, pelo menos, mas, do ponto de vista escolar, eu penso que a estrutura deve ser maior, exatamente para que se possa tirar partido integral desses mesmos manuais. Para finalizar, eu gostava de apresentar 3 ideias poderosas que, do meu ponto de vista, serão tendências a fortalecer para o futuro. Quando temos tendências para o futuro, eu coloco isto dizendo que são aquilo que nós podemos querer fazer para construir o futuro. Não na lógica de adivinhar o que aquilo é, mas na lógica de o construir. Uma primeira ideia é a ideia da naturalização das tecnologias. O smartphone, o telemóvel, foi naturalizado na população. Quem foi responsável por isso foram as pessoas. Isto é, evidentemente nós somos permeáveis à publicidade, tudo bem, mas foram as pessoas que se apropriaram e que naturalizaram a tecnologia. Isto é um elemento tão natural como qualquer outro objeto. As pessoas transportam-no como transportam a carteira com os documentos, se calhar nem isso, têm os documentos no próprio smartphone. E, portanto, aí até há um passo adiante. A questão da naturalização das tecnologias digitais nas práticas escolares e, em particular, do manual digital, é algo que exige ser feito com o apoio dos professores,
e, naturalmente, ser naturalizado pelos alunos. Um pouco como a naturalização do papel e lápis, não é? Ele não era natural no meio escolar, passou a ser natural, não está muito bem determinado quando é que se tornou prevalecente, está muito mais bem determinado quando é que a caneta esferográfica se tornou aceitável e prevalecente. Eu, quando andava no meu primeiro ano, primeira classe de escolaridade, era proibida a esferográfica. Na altura em que a BIC apareceu, isso era totalmente proibido. No meu terceiro ano, terceira classe, aí começou a ser permitido. A minha professora não deixava, mesmo assim, né? Porque estragava a caligrafia. O que eu compreendo perfeitamente, porque a caligrafia era importante, era considerado importante do ponto de vista curricular, e eu acho que quando existe um consenso sobre algo que é importante, nós, como professores, temos a obrigação de... podemos criticar, mas temos que perceber qual é a razão, o que é o racional que está por trás disso. A naturalização, entretanto, do ponto de vista da esferográfica, claro, foi feita, não é? Atualmente até se diz que esferográfica, não é? Tem que ser preta, que é para depois fazer contraste, não é? A naturalização no manual digital, com a utilização de caneta, é algo que deve ser intencional. Talvez a questão da utilização da esferográfica e a sua naturalização não precisou de ser intencional, tal como o telemóvel nas nossas vidas. Não precisou de haver alguém que nos dissesse utilizem o telemóvel, foi uma necessidade criada. Pode acontecer a mesma coisa com o manual digital, mas eu diria, nesta fase, eu penso que deve haver intencionalidade nessa naturalização, nesse processo de naturalização. Uma segunda ideia, que eu penso ser uma ideia poderosa, é manter a transparência das tecnologias digitais nas práticas escolares. Transparência é um valor muito importante em muitas áreas, como nós sabemos, da nossa vida social, e ele foi até um dos pontos das 6 propostas para o próximo milénio do Italo Calvino, no século passado, quando ele colocava aquilo que poderia ser o futuro do ponto de vista filosófico. E utilizei aqui a metáfora de janela para vos sugerir o que é esta ideia da transparência, este valor de transparência. A janela como metáfora. Nós sabemos que muitas vezes olhamos para uma janela e queremos olhar através dela, mas contemplamos a janela. É uma janela bonita. Ontem estive num restaurante aqui perto com uma janela linda. Fotografei-a e ia colocá-la, mas não foi possível colocar nos slides. Mas temos ali no meio uma janela bonita, embora com a função de vermos através dela. O vitral, vou chamar janela, considerar que é uma janela, não deixa de ter a função de deixar entrar a luz, que é importantíssimo, mas tem uma função estética, evidentemente. Portanto, o vitral é para ser olhado, neste caso, o vitral é uma janela para a qual nós queremos olhar, não através dela, não tem interesse nenhum, mas para a própria janela. No caso da tecnologia, é muito importante que a tecnologia seja uma janela, seja transparente, isto é importante que eu lide com as ideias, com o conhecimento, se quiserem, com aquilo que são as ações que me estão a ser pedidas, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista cognitivo. Ou seja, manter a transparência das tecnologias é essencial. Se por qualquer razão o PowerPoint deixa de funcionar, a tecnologia deixa de ser transparente e eu começo preocupado com a janela, isto é, com a tecnologia propriamente dita. A utilização desta tecnologia que estão a utilizar aqui na região autónoma da Madeira tem essa característica fortíssima, que é a transparência. Ela é cultivada pelas empresas tecnológicas, evidentemente, porque percebem que a parte importante da grande maioria da população é ver através do smartphone, por exemplo, falar ao telemóvel, não propriamente estar a olhar para o telemóvel, mas falar através dele, embora saibamos, existe sempre uma parte das pessoas que olha para a janela, olha para a tecnologia e é importante que olhe esse grupo de pessoas, porque são em geral pessoas dedicadas exatamente a essa área em que é preciso olhar para a tecnologia propriamente dita. Na maioria dos casos, e na área da educação em particular, a tecnologia deve ter esse valor importantíssimo que é a transparência. A tecnologia deve ter a transparência e os recursos igualmente a transparência. Ou seja, os recursos que nós utilizamos devem ser transparentes para o professor. Não significa que sejam necessariamente simples. Não é questão da simplicidade. Por vezes é preciso preservar a complexidade, mas eles devem ser simples.
Nós encontramos, no caso da escola virtual, uma transparência de recursos e de processos que nos levam a ficar presos à utilização desses mesmos recursos, porque esquecemos que estamos com um tablet ou com um computador. Estamos a ver através disso e estamos propriamente envolvidos na narrativa, na história que nos estão a contar, neste caso ilustrado com a questão do aparelho circulatório. A terceira ideia poderosa, para terminar, é aquela ideia da utilização das tecnologias digitais nas práticas escolares, porque eles acrescentam valor pedagógico. Esta ideia é importante e eu acho que ela está presentíssima aqui no vosso projeto na região autónoma da Madeira. Acrescenta valor pedagógico. E esta ideia da inovação como ganho de valor pedagógico, se não estiver presente, nós caímos, e não devemos cair em erros do passado, não é? Em que aparece como inovação, entre aspas, mas o valor pedagógico que acrescenta é reduzidíssimo, porque não houve preparação, porque não houve monitorização, não houve formação, não houve aquilo que é fundamental para que uma experiência deste tipo tenha sucesso. E o sucesso, nós podemos dizer, mede-se agora, mede-se daí a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando a naturalização for integral. Naturalização não é extensão, naturalização for integral, mas mede-se, evidentemente, quando as crianças e os jovens atuais estiverem no mercado de trabalho. E eu aposto, sem fazer futurismo, que esta experiência e a sua consolidação terá certeza absoluta impactos muito fortes naquilo que é a capacidade e as competências dos jovens aqui da região autónoma da Madeira, porque lhes cria possibilidades, porque defende e reforça a inclusão, foi há pouco chamada a atenção para isso, esse reforço da inclusão é importantíssimo, e porque é esse mundo novo que nós queremos, esse mundo melhor, esse mundo bom que só se faz com iniciativas deste tipo. Obrigado a todos. Agradecemos a eloquente e esclarecida intervenção do Sr. Professor Dr. João Filipe Matos. Quem quer intervir, por favor, assinale o seu interesse, pois temos microfones disponíveis para o efeito. Tenham o tempo que quiserem. Quem fizer uma pergunta pode receber uma mochila. Enquanto pensam nesse incentivo, deixem-me só comentar ou acrescentar relativamente àquilo que é, eu chamei a atenção para o professor como profissional e a sua responsabilidade no seu desenvolvimento profissional. Essa ideia, obviamente, deve ser entendida como aquilo que é o nosso profissionalismo como pessoas da área da educação e a nossa preocupação. Todos temos, e portanto não é nenhuma novidade, nada de novo, mas levarmos isso à prática do ponto de vista profissional e investirmos nesse domínio é importantíssimo. É óbvio que as instituições responsáveis pela educação nos têm que apoiar nesse sentido. Mas é óbvio também que se a vontade, a iniciativa e, no fundo, nós assumirmos como profissionais, como professores, dificilmente teremos um ponto de avanço, um valor acrescentado nesse mesmo domínio. Portanto, eu vou concluir que eu fui claríssimo.